né, vieram à casa do Senhor. Hoje é um dia de louvar a Deus. É um dia de adoração ao Senhor, né? E eu espero que todos estejam muito felizes e dispostos, né, a abrir suas bocas neste momento em oração e agradecer ao Senhor por este dia, por tudo que Ele tem feito. Sei que são muitas coisas a agradecer, mas se vocês abrirem sua boca e declarar pelo menos 3 coisas, eu tenho certeza que Senhor, com seu poder, com tua graça sobre nós, ó Deus, receba, Senhor, nesta manhã o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Nós separamos esse tempo para o Senhor, que o Senhor venha, Senhor, com o teu Espírito Santo neste lugar e toque, Senhor, cada um aqui, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, ser engrandecido, louvado, Senhor. Nós queremos dizer, Senhor, que a Igreja Metodista em Amparo ama o Senhor, que somos dependentes do Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo mesmo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Deus. Amém. Amém, amém, Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 46, ou vocês podem acompanhar aqui também, mesmo assentados. Em Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares. Ainda que as águas rujam e se agitem, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Glória a Deus. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói o escudo com fogo. Parem de lutar e saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Glória a Deus, irmãos. Né? Jesus, né, não promete ausências de lutas, mas garante presença em cada batalha. Então, esta manhã, se vocês entraram aqui com alguma batalha a ser vencida, tenho certeza, Deus já venceu por vocês. Deus está à frente. Ele é nossa rocha. Ele é nosso escudo. Né? E todos nós encontramos momentos de dor. Né? Perdas ou provações. A primeira reação do coração humano é rejeitar o sofrimento. Né? Mas se a aflição tiver um propósito maior, né? O salmista nos convida a ver o sofrimento por outra ótica, como um meio pedagógico, divino, que nos aproxima da palavra e nos forma segundo os propósitos do Criador. Pense nisso. Né? Quando estiver passando por alguma tribulação, pense que Deus tem algo maior para nós. Às vezes é preciso passarmos por certas coisas para reconhecermos que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Então, alegre seu coração nesta manhã. Essa é a promessa mais preciosa que podemos viver em Jesus. Ter sua companhia conosco em todas as situações da vida. Seja as de alegria, como as de tempestades e lutas. Com Cristo não há batalha perdida, pois sua vitória já foi consumada lá na cruz do Calvário.
em favor daqueles que creem na sua promessa. Amém? Não foi à toa que Deus mandou Jesus Cristo para que morresse por nós na cruz, né? E graças a Deus ele veio, foi, mas vivo está, né? Cuidando. Nós agradecemos a Deus porque ele nos deixou o Espírito Santo em nós, né? E nós somos dependentes mesmo. Então não se aflijam por nada, né? Creia, Deus é que luta as nossas lutas. Nessa manhã, Deus tem que ser glorificado. Domingo é um dia de exaltarmos o Senhor. É o dia separado para Deus, né? Se você tem alguma petição, algum problema, nós temos às terça-feira, culto de oração. Tem sido bênção. Então venham às terça-feiras, às 19h30. Nós temos orado por esta igreja. Nós temos orado para que o Espírito Santo, Deus faça algo extraordinário entre nós. Vem, irmãos, tem sido bênção, né? E vocês vão nos ajudar, né? Aqueles que ainda têm dificuldade, às vezes, de sair à noite, nós temos também a opção online, né? É só acessar. Se tem alguém aqui que não sabe como fazer, procura o pastor depois, né? A Amanda, eles podem ensinar, né? E às quinta-feiras nós temos nossos estudos também, onde nós temos aprendido sobre o Espírito Santo, a importância dos dons na igreja, entre nós, né? Então, entre também online, às 8h, acho que quase todos devem estar em casa, a não ser aqueles que trabalham, trabalho noturno, mas está sendo muito bênção mesmo, nós aprendermos, né? E procurarmos os nossos dons, onde nós podemos, né? Colocar dentro da igreja. Nós precisamos crescer como povo de Deus. E Deus está batendo a porta. E Deus tem nos recebido. Deus tem feito maravilhas, né? Terça-feira nós estávamos em 6 aqui, mas foi bênção demais, né? E nós queremos espalhar isso entre vocês, né? Irmãos, eu quero agora vamos cantar um hino para alegrar um pouco o nosso coração, mais um pouco, porque a alegria do Senhor está entre nós, amém? Coloque de pé, queridos, vamos cantar junto, o hino 296. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, encha minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras à roda, sombras em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, encha minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai cercando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto
seguindo o Mestre, possuo gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, encha minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Aleluia. Nesse momento nós vamos louvar o Senhor também. Vou convidar o Ministério de Louvor para já tomar seus lugares. E nós vamos também louvar ao Senhor com alegria, né? E ofertarmos a casa do Senhor. As ofertas que são depositadas no gasofilácio, gente, é para crescimento também, a obra do Senhor, né? Onde nós enviamos também para missões, né? Para sustentação da obra de Deus. Então vem com alegria também, né? Esse é o momento também de louvar o Senhor. Amém? Eu vou orar logo pelas ofertas antes do louvor, tá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por este momento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a nossa igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado o povo, Senhor, os teus filhos aqui presentes, Senhor. Aqueles, Senhor, que estão passando por algum tipo de dificuldade, Senhor, que eles venham, Senhor, confiar na tua presença, né, no seu agir, ó Deus, que eles possam confiar que o Senhor tem preparado coisa melhor para eles, ó Deus. Abençoa, Senhor, toda oferta depositada, Senhor, que o Senhor possa fazer, Senhor, multiplicar, Senhor, e que seja usada mesmo, Senhor, conforme o teu querer, Senhor, as nossas necessidades, Senhor. Nós te adoramos por isso, Senhor, porque nós também podemos ofertar a casa do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor ainda fará por nós. Amém. Amém. Então podemos juntos louvar ao Senhor. Agora sim, queridos, podemos louvar a Deus. Voz que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Declaramos isso. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Esse é o tempo. Esse é o tempo de lançarmos a rede,
pregar a palavra, viver o Evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Ele vem. E declaramos isso. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem Fazer vem. discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem E de fazer vem. discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem E de fazer vem. discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem E de fazer vem. discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Aleluia. E nós podemos declarar com palmas, com alegria, dizendo isso, que a alegria está no nosso coração, no coração daquele que conhece ao Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E a gente tem que fazer os gestos. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Eu posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço o louvor, que é arma de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus, marchando vai. Podemos declarar, caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor, porque Ele é o Senhor, é o Deus que salva, que santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo canto, um novo espírito. Com os nossos olhos vamos proclamar, porque não dá, e não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra não dá, sem Jesus não dá, não dá,
sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Podemos encerrar celebrando ao Senhor, Ele é exaltado, entronizado. Aleluia, que bênção, e nós podemos continuar adorando ao nome do Senhor, dizendo que nós estamos aqui para adorá-lo em todo tempo, em todo momento, Senhor. Sol, A lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. os homens, Os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. E dizemos o sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci
assim pra te adorar, te adorar, e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. Aleluia, Pai, nós te exaltamos e nós queremos continuar adorando ao nosso Deus, dizendo que não importam as circunstâncias, não importam as dificuldades, nós adoraremos ao Deus do nosso coração, ao nosso Senhor. Dizemos isso. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, nós queremos mesmo, Deus. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Dizemos isso, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Sim, Pai, nós te adoramos, Deus, nós adoramos ao Deus da nossa salvação. Seja o Senhor entronizado sobre nós, Senhor. Seja o Senhor exaltado sobre os nossos corações, sobre cada lar, sobre cada família. Que o Senhor seja adorado, entronizado sobre nós, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos e dizemos: perto queremos estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Nós ganhamos a vida eterna no Senhor, ó Pai. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso te louvaremos, Deus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvaremos, Senhor. Declaramos isso. Te louvarei. Não importam as circunstâncias,
ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Pai, nós queremos mesmo louvar ao teu nome, Deus. Te exaltar por tudo que o Senhor é, te engrandecer, a tua grandeza, a sua beleza. Nós te adoramos, Senhor, e queremos mesmo declarar que não importam as circunstâncias, nós adoraremos ao Senhor nos nossos corações, nós te adoraremos, Senhor. Somente a ti, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nós adoraremos ao Senhor das nossas almas, nós adoraremos ao Senhor que dia a dia gera vida sobre nós. Nós engrandeceremos de manhã, de tarde, em todos os momentos da nossa vida ao Senhor que é exaltado, soberano, entronizado sobre nós, Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Jesus, e queremos mesmo te engrandecer, te adorar e declarar, Espírito Santo de Deus, seja o Senhor entronizado sobre nós, adorado sobre as nossas vidas, Pai, e que em todo tempo, Deus, nós possamos com os nossos corações declarar que só a Ti nós adoraremos, só a Ti, Deus, nós adoraremos, só ao Senhor, Jesus, nós entregaremos a nossa vida, somente a Ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Seu desejo no nosso coração, somente a ti, Jesus. Amém, queridos. Você pode se assentar. Pode se assentar, meu irmão. Quero chamar as nossas crianças para estarem aqui na frente, com a Beth, que estará ministrando a elas nesse tempo. Amém, queridos. Estenda as suas mãos, você puder, para abençoar a vida das nossas crianças. Pai, obrigado, Deus. Da Laurinha, do Guilherme, obrigado pela vida da Beth, que tem se disposto a ministrar a elas nessa manhã. E eu quero clamar em nome do Senhor Jesus, Pai, que teu Espírito Santo possa derramar graça, vida, alegria, sustento sobre ela. E que em nome de Jesus, seu poder e a sua graça possa continuamente estar derramando vida, alegria, e que as crianças possam ser ministradas com o teu poder nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus eu quero clamar, crendo no teu Espírito Santo sobre elas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Nós que estamos aqui, se você puder abrir a palavra do Senhor comigo. Texto de Mateus, capítulo de número 28. Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. A partir do verso 16.
Mateus 28, a partir do verso 16, diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao norte, ao monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, e alguns, porém, duvidaram. Então, Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar, a obedecer a tudo que eu os ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém e amém. Se você puder fechar mais uma vez seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado porque a tua palavra é viva, é eficaz, e ela tem constantemente o poder de gerar vida sobre nós. Nós queremos clamar como tua igreja nesse momento, que o Senhor possa ministrar de forma sobrenatural sobre as nossas vidas e os nossos corações, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. O texto de Jesus em Mateus 28 é o encerramento, é como Mateus encerra o seu evangelho, e Mateus, ao encerrar as últimas palavras de Jesus, ele faz, ou ele vê de suma importância, destacar aquilo que Jesus fala para eles. Imagina que Jesus, nesse contexto, ele já havia morrido, já havia ressuscitado, alguns ainda estavam meio ali cambaleando, alguns ainda estavam ali com dificuldade de entender esse processo que Deus tinha acabado de ressuscitar, e Jesus, ao ressuscitar, estava então encontrando os seus discípulos, e como últimas palavras no Evangelho, o texto que nós estamos lendo, o texto que nós lemos, traz aquilo que Jesus considera de extrema importância para que nós entendamos. Então imagina que nós estamos aqui no final. Imagina que Jesus está no final do seu evangelho, nas suas últimas palavras, e o que ele considera de suma importância. O que você consideraria de suma importância para dizer para alguém quando são as suas últimas palavras? Então, o que você diria para alguém se você estivesse ali conversando e fosse um dos últimos momentos que você teria com esses discípulos? Então, presta atenção que esse é o contexto do texto. O texto que nós lemos, Jesus está aqui sendo direcionado nas últimas palavras. As últimas palavras de Jesus olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E aí Jesus orienta eles ainda, diz, olha, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu vos ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Presta atenção que Jesus não fala para eles que eles deveriam ir fazer crente. Também Jesus não fala para eles que eles deviam ir fazer convertidos, ou pessoas simplesmente que aderem a uma religião. Não é isso que Jesus está falando para eles. Jesus está dizendo, e está resumindo a vida cristã, dizendo, olha, vão e façam discípulos. Isso é complicado para nós entendermos, principalmente na nossa cultura, porque muitas vezes nós não entendemos o que é ser discípulo de Jesus e fazer outros discípulos à nossa imagem. Porque é isso que Jesus está dizendo para eles. Jesus passou 3 anos com eles, caminhou os 3 anos com aqueles homens e mulheres, e aí agora então Jesus está encerrando todo aquele processo, ele está dizendo, olha, vão e façam discípulos, façam outros assim como eu fiz com vocês. E o que Jesus está querendo dizer nesse texto é importantíssimo para que nós possamos entender como nós devemos viver a vida cristã. Porque nós não fomos chamados para simplesmente pregar o evangelho, mas nós fomos chamados para fazer discípulos a imagem daquilo que nós também somos discípulos de Jesus.
que é interessante, porque Jesus está trazendo a própria cultura para o seu contexto. Na cultura judaica era normal você escolher os rabinos, os mestres da época, escolher alguns alunos, aprendizes, para serem seus seguidores. Então, os mestres daquela época tinham discípulos e discípulas. E quando nós olhamos nesse contexto que nós vimos, eles seguiam o rabino para todo quanto é lado, eles absorviam o seu ensinamento, o seu modo de viver, e eles eram ensinados a reproduzir a vida do mestre. Essa cultura judaica trazia esse entendimento, e normalmente eles escolhiam os melhores. Então imagina que os rabinos fossem escolher, tinha a idade certa, ali por volta dos 12 anos, eles escolhiam já os seus discípulos, quando eles iam lá no templo, e aí os rabinos escolhiam aqueles que se destacavam. Então imagina você chegar no templo, a hora do ritual ali, né, que a circuncisão era o começo do ritual judaico, depois tinha aos 12 anos um outro cerimonial, que eles iam até o templo, ali eles eram questionados se eles conheciam a Torá, se eles conheciam a palavra de Deus no Antigo Testamento, se eles sabiam, se eles tinham sido inculcados, como a Bíblia manda e ordena que nós façamos com os nossos filhos. E ali, depois de passarem por esses processos, Deuteronômio 6, a Bíblia fala isso: ouve Israel, o Senhor seu Deus é o seu único Deus, não amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E aí ele continua dizendo, ele fala, olha, e fale isso, inculque isso nos seus filhos, quando você estiver sentado à mesa, quando você estiver no trabalho, quando você estiver indo na rua, quando estiver em todos os lugares, inculque isso no seu filho. Muitas vezes nós não fazemos isso, e aí o erro está não na palavra, mas em nós, de não fazermos isso. Mas ao olhar para esse questionamento, os discípulos, naquele momento, os rabinos escolhiam os que se destacavam, e eles escolhiam. Jesus, ao inverso disso, ao escolher os seus discípulos, ele faz, ou ele toma o ambiente contrário, porque primeiro, ele não escolhe ninguém nos 12 anos no templo. Ele não escolhe aqueles que se destacam ali na fase de adolescência, na fase do primeiro ritual, aquelas que, ele escolhe aqueles que foram rejeitados desses outros mestres e rabinos. Por quê? Porque depois de 12 anos os mestres não escolhiam mais ninguém. Se você olhar, Pedro foi escolhido já pescando, que os historiadores vão dizer que é o único que tinha maior de idade, e os outros eram ali em torno de 15, 17 anos, então já tinha passado também essa fase de escolha, já tinham sido rejeitados. Então Jesus, fazendo o inverso do rabino daquela época, ao invés dele escolher os que se destacavam, ele escolheu gente como a gente que era normal, comum. Tinham sido rejeitados daqueles mestres e daquelas pessoas notórias, porque agora tinham que viver a vida de uma outra forma, trabalhando em outras áreas. Então Jesus escolhe pessoas comuns. E ao escolher pessoas comuns, a gente vê que Jesus escolhe ainda uns difíceis. A Bíblia tem algumas coisas que é, tipo assim, a Bíblia não esconde alguns textos, a Bíblia não mostra, a Bíblia é clara ao mostrar Pedro, que era um dos discípulos mais proeminentes ali do ministério de Jesus, que depois de 3 anos andando com Jesus, Pedro ainda pega a espada para cortar a cabeça de Malco, gente. Corta a orelha, porque Malco deve ter dado uma desviada, mas ninguém mira a orelha, eu vou cortar a orelha. Não, deve ter mirado na jugular, para matar o Malco. O soldado estava tentando pegar o discípulo. Marcos, que também, o João Marcos, que na Bíblia é destacado como só Marcos, porque tem um outro João. Ele escreve isso no seu evangelho, em Marcos 14, que ele, depois de ser acometido, eles foram acometidos lá, ele saiu escondido e roubaram a roupa dele, né? Porque um soldado segura a roupa dele, ele sai correndo, nu mesmo, fugindo, porque ele não queria ser preso. E quando nós olhamos para esse contexto, Jesus escolhe as pessoas que não tinham evidência, ou que não eram evidência daquela época. E é muito interessante olhar para isso, porque Jesus, ao fazer essa escolha, ele está dizendo, olha, que não importa, ou não, a importância não está na nossa capacidade. Então, se você diz que não é capaz de fazer alguma coisa em relação à obra de Deus, presente, eu também não. Nós não somos. E quando nós olhamos para essa realidade, Jesus, ele
é enfático ao dizer que é exatamente isso. Ele inverte a lógica, ele escolhe pessoas que tinham sido rejeitadas para nos deixar claro que a capacidade não vem da gente. Nós não precisamos ser capazes para pregar o evangelho, para viver a glória de Deus, para ser um discípulo de Jesus, porque Ele que nos capacita. Uma segunda perspectiva que Jesus, ao escolher esses seus discípulos, o foco do discipulado era a imitação e não simplesmente a informação. Então você não foi chamado para conhecer da Bíblia, simplesmente você foi chamado para copiar a Jesus, para ser uma cópia de Jesus, para imitar a Jesus. Mas muitas vezes nós gostamos de simplesmente conhecer alguma coisa que Jesus disse e falar: Jesus, isso daí é para você, que bênção. Mas nós não queremos muitas vezes copiar Jesus. E os discípulos foram ensinados a copiar Jesus quando ele orava, quando ele pregava, quando ele tocava nos doentes, quando ele ouvia as parábolas, quando eles conversavam à beira do caminho. Eles eram ensinados a caminhar esse processo juntos com Jesus. E além disso, o foco de Jesus era a multiplicação. O objetivo final de todo o discípulo era se tornar alguém capaz de reproduzir isso na vida de outras pessoas também. Então, se nós não temos reproduzido isso na vida de outras pessoas, nós não temos sido discípulos e discípulas de Jesus. E aí, então, Jesus, ao encerrar esse processo de 3 anos caminhando com aqueles discípulos, ele chama aqueles discípulos para que eles entregassem não simplesmente a sua vida, mas para que eles entregassem o seu coração e reproduzissem esse processo, copiassem a Jesus e transmitissem esse processo na vida de outras pessoas também. Então, a vida com Deus é um processo onde entendemos que nós simplesmente não estamos aqui vindo na igreja para sermos cristãos, para sermos crentes, para conhecermos sobre algo, mas nós estamos aqui na igreja para recebermos de Deus e para também vivermos e proclamarmos esse evangelho de Deus. E aí Jesus, em Mateus 7, um outro texto, ele diz: olha, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra toda aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus ele usa esse texto, ele está nos fazendo olhar para nosso contexto, para a nossa vida. Ele está dizendo: olha, nós temos sido um fiel seguidor de Jesus, ou nós temos simplesmente ouvido algumas informações sobre eles e não colocado em prática? Porque se não colocamos em prática os ensinamentos de Jesus, nós somos tolos, insensatos, como diz a palavra de Deus. Mas se ouvirmos e as colocamos em prática, então nós somos dia a dia discípulos, discípulas de Jesus. Eu quero te fazer pensar nessa manhã, meu irmão, sobre 3 perspectivas que um discípulo de Jesus precisa viver constantemente na sua vida. E aí eu volto para que a gente pense numa frase que é nossa. Não sei se a Amanda tem aí essa imagem para poder colocar ali em cima. Não tem? Mas diz assim: nós somos uma igreja apaixonada por Cristo, vivendo em família, impactando o mundo. Essa declaração está ali faz uns 3 anos. E muitas vezes nós não vivemos isso. Eu quero tentar resumir isso, trazendo para nós a perspectiva do que Jesus traz para nós também, nesse ensino. Quando nós olhamos esse texto, quando nós olhamos Jesus nos chamando para o discipulado,
entendendo que discipulado é também um ambiente onde nós simplesmente não somos discípulos, mas nós também precisamos fazer discípulos. Que a partir, ou todas as vezes que chegamos neste lugar, nós precisamos ser em Deus discípulos e discípulas de Jesus, mas nós também precisamos sair deste lugar com o desejo de fazer outros discípulos, discípulas de Jesus. Reproduzir o Evangelho a outras pessoas também. Eu quero te fazer pensar se somos mesmo, ou se temos vivido isso que Deus descreve para nós. Uma igreja apaixonada por Cristo, vivendo em família, impactando o mundo. Primeira perspectiva que um discípulo e discípula de Jesus precisa entender continuamente na sua vida é que nós precisamos amar ao Senhor. Mateus 22, o verso 34, Jesus, ele vai dizer isso, ele fala, olha, ao ouvir dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniam, um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todo o seu ser. Quando nós olhamos para esse texto, Jesus ainda diz em João 14,15, que se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, como discípulos, discípulas de Jesus, nós precisamos avaliar se temos amado verdadeiramente a Jesus. Se no nosso coração existe esse desejo pulsante de vivermos uma vida que glorifique verdadeiramente ao Senhor. Tem um autor que ele diz uma frase que me chama muita atenção, que ele diz assim, se os cristãos de todo mundo renunciarem aos seus planos pessoais, objetivos de vida e de aspirações fúteis e começassem a obedecer a Deus em tudo, o mundo viraria de cabeça para baixo. Como sabemos disso? Porque foi assim o que os cristãos do primeiro século fizeram e o mundo continua falando disso até hoje. Há mais de 2000 anos, homens e mulheres se dispuseram a abrir mão da sua própria tolice e viveram um discipulado real com Deus, e isso gerou até hoje vida nas nossas vidas, porque nós somos fruto desses homens e mulheres que gastaram a vida para proclamar o Evangelho. E muitas vezes, quando olhamos para essa realidade, nós precisamos nos perguntar, será que a próxima geração amará mais ao Senhor Deus, porque nós temos amado ao Senhor Deus e eles terão um bom exemplo? Ou a próxima geração será uma geração de gente cética, porque nós não temos amado ao Senhor de todo o nosso coração? E quando nós olhamos como discípulo, Jesus não desvincula o amor da obediência, até porque o próprio Jesus que descreve, quando nós ouvimos as suas palavras e não praticamos, seremos tolos. Então, pergunta para nós, será que temos amado mais ao Senhor depois que saímos deste culto? Será que os cultos, os ambientes de discipulado, os ambientes de estudo bíblico, será que os ambientes de oração têm nos feito amar mais ao Senhor? Ou será que nós temos a coragem de entrar na presença de um Deus que é soberano, Criador dos céus e da terra, e sair do mesmo jeito? Será que o ambiente de culto, o ambiente de encontro tem nos feito um coração mais sedento por buscarmos ao Senhor? Porque, gente, seria ilógico, e aí, usando o exemplo lá de casa, seria ilógico eu falar para Amanda uma vez por semana e gastar 2 horas com ela uma única vez por semana e falar que eu amo ela. Ela não acreditaria se eu, como o marido dela que diz que ama ela, gastasse 2 horas por semana só com ela. Ela não acreditaria nessa coisa, não. E se nós, que somos seres humanos comuns, não acreditamos nesse amor fajuto que muitas vezes temos, será que
Deus é obrigado a acreditar que nós o amamos, que nós o louvaremos, não importa as circunstâncias, se todo o relacionamento que temos com Ele se resume a 2 horas de um culto? Quando nós pensamos nisso, discípulos de Jesus são ensinados a passar tempo com Jesus, a amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas. E aí nós precisamos avaliar a nossa própria vida. Será que nós temos gastado mais tempo com o Senhor do que gastamos há anos atrás? Ou será que nós temos buscado gastar mais tempo com a palavra de Deus, com o próprio Deus em oração? Ou será que nós temos resumido a nossa vida cristã a um momento de culto? Se nós temos resumido a nossa vida cristã a um momento de culto, nós precisamos rever o nosso amor por Deus. Nós precisamos praticar esse amor e falar: Deus, me perdoa, porque eu não tenho gastado tempo com o Senhor. Discípulos e discípulas são ensinados a imitar ao Senhor. E nós não imitamos o que nós não conhecemos. Nós não imitamos o que nós não gastamos tempo. Nós não imitamos o que nós não buscamos conhecer. E aqui nós precisamos fazer um parênteses. Existem pessoas que às vezes estão chegando mais novos, mas em todos os momentos nós precisamos conhecer a partir ou crescer. Na próxima semana, quando chegarmos nesse culto, o Senhor, quando chegarmos novamente nesse culto, o Senhor espera que nós crescemos um pouco mais. Na outra semana, o Senhor espera que nós tenhamos crescido um pouco mais. Daqui um mês, o Senhor espera que nós tenhamos crescido um pouco mais. Que, gente, é vexatório, ou é contraprodutivo, ou é contranatural vivermos o que Paulo escreve para a igreja de Coríntios, quando ele diz: olha, vocês que já são cristãos há um tempo, e eu estou precisando ainda dar leitinho para vocês. Nós vamos avançar e sermos discípulos de Jesus, e amarmos mesmo ao Senhor Jesus. Então nós vamos a cada domingo ter que ser incendiados e ver essa chama se apagar durante essa semana. Discípulos e discípulas de Jesus também aprendem a amar os seus irmãos. Na nossa declaração, nós dizemos que nós somos uma igreja apaixonada por Cristo e nós vivemos em família. E aí Jesus, ele descreve, na continuação daquele texto, ele diz: olha, esse é o primeiro mandamento, e o segundo mandamento é semelhante a esse: ame o seu próximo como a você mesmo. Mas Jesus complica um pouco mais a nossa vida. Lá em João 13, coloca para mim, Amanda, por favor. João 13, 34. Porque a lei antiga dizia: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força. Ama o teu próximo como a si mesmo. E aí Jesus, ele complica, nos leva para um lugar de maturidade um pouco maior ao amar os nossos irmãos, que ele diz: olha, eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Passa para mim, para o próximo. Deste modo saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, não como a nós mesmos, mas como o Senhor Deus nos amou. E aí João 17, o Senhor Jesus ainda descreve, quando ele diz: olha, não peço somente por esse, mas também para aqueles que vierem a crer depois de mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. Em 1 João 3,16, João descreve e fala assim, que desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e de verdade.
Gálatas 6, 9, o texto de Paulo, que Paulo escreve à igreja da Galácia, ele diz: olha, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E quando nós olhamos para essa perspectiva, nós estamos dizendo que nós amamos ao Senhor como discípulos do Senhor. E aí a segunda declaração de Jesus é que nós também devemos amar ao próximo como Ele nos amou. E aí talvez entra um ambiente complicado, porque o próximo muitas vezes é um problema. Por quê, gente? Porque próximo não significa o próximo meu amigo, significa todas as pessoas que estão próximas da gente. Então talvez o seu chefe do seu trabalho é seu próximo. Seu vizinho, que às vezes é chato, complicado, é seu próximo. Eu já contei algumas vezes aqui da minha vizinha fofoqueira. Tinha uma vizinha, gente, lá em Bernardes, que eu era adolescente, que tudo que a gente aprontava, e a gente gostava de aprontar, imagina, 3 meninos, meus pais saíam às 7 da manhã, só voltavam às 5 da tarde em casa. Então, os 3 meninos voltavam da escola, assim, subia no telhado, ia brincar em construção, ia para o meio do mato, nadar nos rios com cobra, e a gente não sabia, né, tudo bobo, tudo doido, numa cidade pequena, ia no meio do mato. Uma vez meu irmão pegou, meu primo trabalhava numa fazenda que era bem em frente à minha casa, assim, e era um pasto grande, a gente soltava pipa e tal, e um dia meu primo trouxe um cavalo bruto, chucro, e aí o meu irmão foi andar, não, eu consegui andar, parou no meio da cerca, assim, do arame enfarpado, ficou tudo cortado, tem as marcas até hoje. E essa vizinha era a vizinha assim, meus pais chegavam, ela contava, ô Lica, aconteceu isso. Wellington, dá uma atenção ali pra gente, por favor. E todas as vezes que isso acontecia, nós olhávamos para isso, e eu ficava, a minha irmã, que era mais sanguinona, assim, que o sangue fervia, ela gritava no muro, o muro não era tão alto, a Filó, aquela fofoqueira, e não sei o que, ela tem que cair a língua dela, e nesse nível assim de tensão. E aí nós nos convertemos, eu me converti na adolescência, uma das coisas que eu fazia era orar pelo meu vizinho. E ainda eu estava com um pouco de ranço na época, mas eu orava, eu saía no volta da minha casa, estendia a mão, aí na hora da Filó eu falava, Filó, aquela fofoqueira, mas Deus salva ela. Em nome de Jesus, que ela possa se converter, porque a fofoca é do diabo, que a Bíblia vai dizer isso, Apocalipse 8, os fofoqueiros vão para o inferno, está lá. E eu falava, estava conhecendo a Bíblia, né, eu pegava os textos que eu gostava para usar como subterfúgio. Deus, ela vai para o inferno se ela não parar de ser fofoqueira, então salva ela, Jesus. Graças a Deus, Deus fez uma obra e os meus vizinhos se converteram. Então Deus é bom demais. Mas quando nós olhamos para essa perspectiva, nós precisamos entender que o próximo são todas as pessoas que estão ao nosso redor. Todas as pessoas que estão ao nosso redor são nosso próximo. Às vezes nós gostamos de uns próximos mais do que outros, às vezes a gente quer matar uns outros. Mas a Bíblia nos chama, se somos discípulos de Jesus, nós precisamos amar as pessoas como o Senhor amou. Nós precisamos cuidar das pessoas como o Senhor cuidou. Nós precisamos nos dedicar para vivermos como uma verdadeira família da fé. Na quinta-feira eu falei isso, gente, muitas vezes nós não podemos, ou eu não posso, como pastor, esperar que você ame os de fora, se você não tem amado os da sua própria casa, se você não tem amado os da sua própria igreja. Se nós não amamos aqueles que estão próximos da gente, como nós amaremos aqueles que estão distantes, aqueles que estão ao nosso redor? Como discípulos de Jesus, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos amar os nossos irmãos sobre todas as coisas. E aí pergunta para nós, será que nós temos nos aproximado dos irmãos da igreja? Será que você tem gastado e investido tempo para conversar com os irmãos que não fazem parte dos seus círculos de amigos? Porque às vezes nós temos pessoas que já nasce uma conversa de forma natural, gente.
A gente conversa uma coisa assim, às vezes semana inteira com alguns irmãos, porque já é natural, nós temos proximidade. Mas às vezes existem irmãos na nossa comunidade que você não tem percebido que tem faltado, você nem tem se atentado que a pessoa já está há algum tempo sem estar conosco. Você tem orado por alguns dos nossos irmãos que têm passado por necessidade? Você mandou uma mensagem. Hoje em dia o WhatsApp nos aproxima muitas coisas, mas muitas vezes nós não usamos. Você mandou uma mensagem para algum irmão da sua igreja e disse: olha, meu irmão, senti sua falta. Meu irmão, vou orar por você aqui. Meu irmão, olha, você não foi domingo, me fiquei chateado. Domingo que vem, quero que você esteja lá. E quando nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos amar a Deus. E nós precisamos amar as pessoas. E além disso, nós precisamos amar os perdidos. As pessoas precisam ser impactadas pelas nossas vidas, pois todas as vezes que nos encontramos com Deus, nós estamos declarando que precisamos dEle, que Ele é aquele que muda a nossa vida, e ao mudar a nossa vida, Ele quer impactar a vida das outras pessoas. E Colossenses escreve isso, Paulo, em Colossenses 1, ele diz: olha, a estes quis fazer conhecida a glória da riqueza deste mistério entre gentios, que é Cristo em vocês, em nós, a esperança da glória. João 15, João também declara isso, que nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Todas as vezes que saímos de um ambiente como esse, todas as vezes que nos envolvemos em um ambiente onde Deus está presente, nós precisamos sair deste lugar com o desejo claro de impactar a vida das pessoas. E tudo precisa nos mover nesse processo. As pessoas precisam saber que somos cristãos. As pessoas precisam ser impactadas pelo nosso Evangelho, pelo Evangelho de Deus. Uma vez eu vi uma história de um inglês, e o inglês, ele tem todas as questões do horário, né? Na Inglaterra tem todos os horários muito bem estabelecidos e fixados, e o homem tinha combinado com a sua esposa de que ele chegaria a tal hora. E, gente, combinado com a esposa é assim, quase sagrado, assim. Se não for, dá ruim. Eu já tentei não ir em alguns combinados com a Amanda, sempre deu ruim depois. Ficar brava, mó rolê, vocês sabem disso. Então, combinado é combinado. E aí o abençoado combinou de chegar a tal hora, mas ele sabia que ele tinha que sair do trabalho no horário, tinha que pegar o trem no horário certo, para que ele pudesse chegar em casa no horário combinado. E aí o abençoado saiu do trabalho meio apressado, já uns minutinhos atrasado, foi correndo para a estação de trem. No meio do processo ali, ele trombou numa banquinha de maçã e derrubou algumas maçãs. E ele era cristão. E ele ficou com aquela crise. Ele falou: nossa, mulher, vou dormir no sofá. Volta para ajudar o menino. Vou embora e não durmo no sofá. Deixo o menino com prejuízo. Ou faço alguma coisa diferente. E aí ele ficou naquela luta ali interior, e ele voltou, ele falou: não, sou crente, Jesus mora em mim, eu fiz uma coisa errada, vou voltar. Voltou. Ao voltar, ele percebe que o menino é cego, e ele percebeu que algumas daquelas maçãs tinham sido danificadas. E aí ele falou: olha, menino, trombei aqui, estava correndo, trombei aqui na sua banquinha, e essas maçãs que foram danificadas, eu quero pagar essas maçãs aqui para você. E aí ele então compra aquelas maçãs daquele menino, que ele fica feliz, fala: nossa, que cara. E aí ele estava indo embora, sabendo que ele já não ia mais pegar o trem, porque horário, sabendo que ele ia dormir no sofá, todo o rolê que casado entende. E aí ele indo embora, aquele menino grita e fala: moço, você é Jesus? E aí ele disse que ele saiu daquele lugar chorando, constrangido, porque ele pensou em não voltar. E nós precisamos ser verdadeiramente cristãos que impactam o mundo, porque dia a dia as pessoas estão sofrendo dores.
A gente vai no mercado, existem pessoas que estão em dores, que estão em crise, que nós podemos ser a graça de Deus sobre a vida deles. Nós vamos na farmácia, nós vamos em qualquer lugar que estejamos, nós precisamos ser boca do Senhor para a vida das pessoas. Nós precisamos ter um olhar de atenção, pregar o Evangelho à vida das pessoas. E aí, pensando nisso, nós precisamos nos perguntar, será que nós temos contado para as pessoas o que nós temos vivido neste lugar? Será que as pessoas sabem que todo domingo nós temos encontrado neste lugar e temos vivido coisas maravilhosas? Será que você falou de Jesus para alguém durante essa semana que passou? Tem um evangelista que ele fez um combinado com Deus, que ele não dormiria nem um dia sem pregar seu evangelho, porque ele tinha sido convertido, ele se converteu ao Senhor depois de um longo período, de muita insistência da sua mulher, e ele falou: Deus, eu não vou perder um dia sequer sem falar de Jesus para uma pessoa. E aí num dia ele estava chegando de noite já, ele não tinha falado de Jesus para ninguém, e aí ele deitou na cama, ele não conseguiu dormir. Então ele fica ali frustrado, em crise, levanta de madrugada, sai na rua, chega na porta de uma boate, e ele então prega o evangelho para um menino, e aquele jovem prega para ninguém menos do que um dos maiores pregadores da sua época, Charles Spurgeon. Presta atenção na possibilidade que nós temos em Deus. Se nós não falarmos de Jesus para as pessoas não ouvirão, como a própria palavra de Deus nos diz, Romanos 10, vai dizer, olha, como ouvirão se não há quem pregue? Será que você orou para algum amigo não cristão e pediu a Jesus uma oportunidade de compartilhar para ele? Ou será que as nossas semanas têm passado no meio da correria, no meio das crises, da dificuldade, nós não temos nos dispostos a participar daquilo que o Senhor tem feito? Será que você usou a sua rede social na semana para pregar do Evangelho? Será que você compartilhou? Nós temos nosso culto aí que é transmitido. Será que você pegou o seu celular e compartilhou isso? Será que você convidou outras pessoas? Será que você mandou para uns amigos? Será que você pegou um texto bíblico e mandou para alguém que precisa? Será que você orou? Pega a sua rede social e manda lá para algumas pessoas. Será que nós fizemos isso? Ou nós estamos gastando tempo, gastando a nossa vida, usando as redes sociais simplesmente para nos entreter? Será que nós temos vivido esse evangelho simplesmente por viver? Ou será que nós temos mesmo vivido uma vida onde nós, como igreja, somos apaixonados por Cristo? Somos apaixonados pelos nossos irmãos. Estamos gastando nossa vida para impactar o mundo. A nossa cidade precisa ser impactada por esse evangelho. Nosso estado precisa ser impactado por esse evangelho. Nosso país precisa ser impactado por esse evangelho. E Deus nos convoca a sermos seus discípulos e discípulas. E em todo tempo, ir, fazer discípulos, batizar, ensinar a obedecer tudo e ter o Senhor como nossa companhia diária. Não é pela nossa capacidade, graças a Deus, porque nós não somos capazes mesmo. Não é pela nossa capacidade de ter uma boa oratória, glória a Deus por isso. Mas é pela graça de Deus que habita em nós, pelo Espírito Santo que habita nas nossas vidas, que nós podemos pregar o Evangelho de Deus. Nós podemos amar a Deus, amar ao próximo e ao perdido. Nós podemos gastar as nossas vidas para, dia a dia, compartilhar da graça de Deus também. Dia de viver esse evangelho, onde nós somos discípulos e discípulas de Jesus. E nós multiplicamos isso para a vida de outras pessoas. As outras pessoas vivem e são impactadas por este Jesus que nós vivemos. Quero orar com você, meu irmão. Se não temos vivido esse momento, eu quero te convidar a falar para Deus. Falar, Deus, olha, eu não tenho conseguido compartilhar teu evangelho para as pessoas. Eu não tenho conseguido amar os meus irmãos como o Senhor me diz que eu devo amar. Oh Deus, eu não tenho conseguido amar o Senhor como o Senhor declara que eu devo amar. O Senhor tem sido
não tem sido a minha prioridade, o Senhor tem sido a minha terceira, quarta, quinta opção, tem muita coisa na frente. Ou nós podemos declarar e falar, Deus, olha, eu preciso amar mais as pessoas que estão ao meu redor. Por isso eu quero te convidar, meu irmão, a fechar os seus olhos e aclamar e apresentar a sua vida ao Senhor. Deus, eu preciso amar ao Senhor como o Senhor merece ser amado. Pai, nós precisamos amar ao Senhor como o Senhor merece ser amado. Pai, nós precisamos adorar ao Senhor como o Senhor merece ser adorado. Nós precisamos engrandecer ao Senhor como o Senhor merece ser engrandecido. Por isso, Espírito Santo de Deus, o meu clamor nesse momento, que a tua graça, a sua vida esteja e permaneça sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, eu quero clamar para que o Senhor possa ministrar da vida, da alegria, do seu poder sobre nós, Pai. Porque nós não queremos, Deus, em nenhum momento vivermos distante do Senhor. Nós não queremos viver distantes da sua glória. Nós queremos mesmo ser seus discípulos, discípulas, Pai. E como seus discípulos e discípulas, nós queremos viver esse evangelho real. Por isso nos ajuda, Pai, a amarmos cada vez mais o Senhor, a sermos mesmo uma igreja apaixonada pelo Senhor, a sermos uma igreja que vive mesmo em família, e a sermos, Deus, em todo tempo, uma igreja que impacta as pessoas que estão ao nosso redor, que ama o perdido e que deseja transformação deles. Então nos ensina a sermos seus discípulos, e a fazermos outros discípulos, a proclamarmos esse evangelho para outras pessoas na nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos familiares, que nós possamos receber do Senhor estratégia e graça, para compartilhar do seu amor, da sua vida, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te adoramos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo te exaltamos, ó Pai. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Aleluia. Bem, queridos, nossa semana está na mesma dinâmica, então, terça-feira, nossa reunião de oração, presencial e online. Quinta-feira, nosso estudo bíblico tem sido uma bênção. Estamos falando sobre o fruto do Espírito nessa semana. Então, você pode participar também da forma online. E temos as outras oportunidades também. Próximo domingo, teremos ceia do Senhor, gente. Já está virando meio de novo. Que bênção, está corrido. Mas, próxima semana nós temos novamente ceia do Senhor. Primeiro domingo de junho. Então que Deus possa nos abençoar nesse tempo. Venha preparado para celebrar a ceia do Senhor junto conosco. Amém, queridos? Coloque de pé. Encerrar o nosso culto. E depois vocês agradecem o irmão Wellington, que ele se sacrificou por nós no final do culto aí, que o Ulisses hoje estava atacado. Amém, gente? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra, Pai. E que em nome de Jesus, o seu amor, a sua graça, a vida do Senhor possa estar e permanecer conosco. E que teu poder, a sua graça possa estar e permanecer sobre as nossas vidas também. Que até nos encontrarmos novamente, ó Pai, que esse amor, essa graça possa nutrir a vida do Senhor. Que nós possamos mesmo ser uma igreja apaixonada pelo Senhor, que vive em família, e que impacta o mundo, Pai. Por isso nos ajuda a vivermos esse evangelho. Nos ajuda a vivermos a graça do Senhor, a sermos seus discípulos e discípulas. Fazermos e proclamarmos isso a outras pessoas também. Derrama a tua graça sobre nós, guarda a nossa semana, livra-nos, Deus, de pessoas mal intencionadas. Nos, Deus, derrama da tua graça e teu poder sobre nós, para que possamos, dia a dia, sermos sustentados pelo teu poder e pela tua vida, Pai. É em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém e amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que ousado amor do nosso Deus e Pai,
a maravilhosa graça de Jesus e a comunhão, a consolação, o andar diário com o Espírito Santo esteja e permaneça sobre nós. Que até nos encontrarmos novamente, esse amor, essa graça, essa vida com o Espírito Santo possa estar e permanecer sobre as nossas vidas e possa guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Estenda a mão por mão que está ao teu lado, declare isso. Que Deus nos envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Vamos corrigir agora. A estrada se abre à sua frente, o vento sopra em teu rosto, que o sol resplandece em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve em seu amor a paz, encharque o coração e a fé, nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão, que as gotas da chuva em teu rosto, agora, as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus envolve em seu amor a paz, encharque o coração e a fé, nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde. Que Deus envolve em seu amor e a paz, encharque o coração e a fé, nos vermos outra vez. Que Deus